Vamos mergulhar na história de um dos clubes mais icônicos do futebol. É uma jornada cheia de realeza, de domínio absoluto, mas também de longas esperas e de dinastias que, simplesmente, definiram o esporte. Essa é a história do Real Madrid. Olha, para a gente ter uma ideia do tamanho do Real Madrid, vamos começar com um fato que não dá para discutir. Lá em 2000, a própria FIFA, a chefona do futebol mundial, bateu o martelo e nomeou o clube oficialmente como o maior do século XX. E veja bem, isso não é opinião de torcedor, não. É um título. Mas a pergunta é, como é que se constrói uma reputação dessas? Se um título oficial não for o bastante, que tal um número? 13. Essa é a quantidade de vezes que o clube levantou a taça da Champions League, o troféu mais desejado da Europa. É um recorde absoluto que mostra um domínio que se estende por décadas. A história por trás desses números é o que realmente nos conta quem é esse clube. Então, vamos lá para o começo. Tudo começou em 1902, como o Madrid Football Club, e a relevância foi quase que imediata. Só 2 anos depois, em 1904, o clube já era um dos 7 membros fundadores da FIFA. Isso já mostra que a ambição de ter um papel de protagonista no futebol mundial existia desde o primeiro dia. E claro, com aquele uniforme todo branco, impecável, veio um apelido que colou para sempre. A imprensa da época começou a chamá-los de merengues, por causa daquela sobremesa suíça branquinha, que a gente conhece como suspiro. Um nome até doce para um time que se tornaria absolutamente implacável em campo. E é aqui que a identidade do clube se mistura com a própria história da Espanha. Em 1920, o rei Alfonso XIII deu ao clube o título de Real, e aí a coroa foi parar no escudo. Mas, sabe como é a história? A monarquia caiu, a república foi declarada em 31 e o título e a coroa foram retirados. Eles só voltaram nos anos 40, selando de vez essa conexão entre a realeza espanhola e o maior clube do país. Agora, a gente avança para a era que realmente colocou o Madrid no mapa da Europa como uma lenda. Com a visão de um presidente chamado Santiago Bernabéu, o clube estava prestes a montar sua primeira grande dinastia. Só faltava a peça principal para começar esse reinado. E que peça, hein? Alfredo Di Stéfano, um jogador que estava completamente à frente do seu tempo. A história da contratação dele é ótima. O time do Di Stéfano, o Milionários, jogou um amistoso contra o Real Madrid e ganhou. E ele deu um show. A diretoria do Madrid não pensou 2 vezes. Contrataram o cara que tinha acabado de derrotá-los. Foi uma derrota que virou a maior vitória da história do clube. O resultado disso? Um domínio que é difícil até de imaginar. O Real Madrid venceu as 5 primeiras edições da recém-criada Taça dos Campeões Europeus, de 56 a 60. Foi uma sequência que não só colocou o Madrid como a primeira superpotência do futebol, mas que criou um nível de excelência que, sinceramente, até hoje ninguém conseguiu igualar. Mas como em toda grande história, todo império tem seus desafios. Depois de um auge tão incrível e de ainda ganhar uma 6ª taça em 66, o Real Madrid entrou num período inesperado. Um exílio frustrante do topo da Europa. E essa comparação aqui, nossa, ela coloca as coisas em perspectiva. Foram 32 anos. Uma geração inteira de torcedores nasceu, cresceu, sem nunca ver o time ganhar o troféu que definia a identidade do clube. Foi uma seca daquelas, sabe, que testou a fé e que acabou forjando o caráter do clube e da sua torcida. Mas seria um erro achar que o clube estava parado. Longe da glória europeia, o Madrid mostrou sua força em casa. Liderados pela famosa Quinta do Buitre, eles ganharam 5 campeonatos espanhóis seguidos, entre 86 e 90. Uma prova de que, mesmo nos tempos difíceis, a mentalidade vencedora continuava ali, intacta. Bom, chegamos no novo milênio e numa nova era de ambição, assim, sem limites. Com a eleição do presidente Florentino Pérez, nasceu uma filosofia radical: contratar uma superestrela mundial por ano. A ideia não era só vencer, era dar um show. Bem-vindos à Era dos Galácticos. E a execução desse plano foi simplesmente implacável, abalou o mundo do futebol. Começou com Luís Figo, numa transferência que o rival Barcelona viu como uma traição histórica. Depois veio Zinedine Zidane, a pura elegância, pela maior grana já paga num jogador até então. Aí, Ronaldo Fenômeno, que tinha acabado de ser campeão do mundo, e para fechar, o ícone pop, David Beckham. Era um time de pôster, uma fantasia de videogame. E aí, claro, a pergunta que todo mundo fazia era inevitável. Juntar os maiores talentos individuais do planeta era garantia de sucesso coletivo?
Ou era uma receita para o desastre, com um monte de ego e um time todo desequilibrado? A realidade foi complicada. O auge veio rápido com a conquista da Champions de 2002, decidida por aquele gol que parece pintura do Zidane. Mas a queda também foi dura. Tipo, perder a final da Copa do Rei em casa, justo no ano do centenário do clube, um vexame que ficou conhecido como centenariazo. No fim das contas, o time ganhou bem menos do que se imaginava e deixou uma lição valiosa. Um time precisa de equilíbrio, não só de estrelas. Depois do brilho e da instabilidade dos Galácticos, o Real Madrid se reergueu com uma nova obsessão, um objetivo que consumiu o clube por mais de uma década e que redefiniu essa busca pela glória na Europa. Essa obsessão tinha nome, La Décima. A busca pelo 10º título da Champions virou uma pressão psicológica enorme, um fantasma que assombrava o clube a cada eliminação. E quando finalmente veio, em 2014, foi daquele jeito, épico, com um gol de empate nos acréscimos, botando um fim 12 anos de espera. E a força por trás dessa nova era de sucesso foi um dos trios de ataque mais destruidores que o futebol já viu. Bale, com aquela velocidade de explosão, Benzema, com a inteligência e a técnica, e Cristiano, a máquina de fazer gols. Juntos, o BBC virou o terror de toda e qualquer defesa na Europa. E se lá décima já parecia o auge, o que veio em seguida foi, assim, inacreditável. Com o antigo galáctico Zinedine Zidane, agora como técnico, o Madrid fez o impensável. Ganhou a Champions League 3 vezes seguidas. Um feito inédito na era moderna, que cimentou essa geração com uma das maiores de todos os tempos. E é impossível falar dessa dinastia sem falar desse número, 450. Esse foi o total de gols que Cristiano Ronaldo marcou em apenas 9 temporadas. Ele se tornou o maior artilheiro da história do clube, com uma média de mais de 1 gol por jogo. É um legado absurdo. Então, quando a gente olha para essa jornada de mais de 100 anos, da benção real ao domínio de Di Stéfano, daquela seca interminável à era galáctica e ao tricampeonato de Zidane, fica uma pergunta no ar, né? O que define de verdade a grandeza de um clube? É só o número de troféus na estante? São as lendas que vestiram a camisa? Ou quem sabe essa teimosia, essa capacidade de cair e sempre se levantar ainda mais forte? A história do Real Madrid sugere que a resposta é uma combinação de tudo isso.